versículo está dizendo que quem crer e for batizado será salvo. Isso quer dizer que toda a Bíblia, todo o plano de salvação, todas as pessoas que Deus chamou, todas as pessoas que foram escolhidas, elas foram escolhidas não para viver uma vida para si mesmas, mas elas foram escolhidas inseridas no plano de salvação. É muito importante nós entendermos que o plano de salvação é o maior plano que existe, é o maior plano espiritual que já foi criado, é o plano onde estamos inseridos, o plano da salvação. Agora a Bíblia diz aqui que para eu ser salvo eu preciso crer e ser batizado, mas a Bíblia está dizendo também assim, no próximo verso: mas quem não crer será condenado. Se eu não consigo crer, eu serei condenado. Ora, é tão simples. Eu preciso ver quem eu sou, quem eu me tornei, onde eu estou enxertado, a herança que eu tenho, a condenação que eu tenho. Estou morto espiritualmente, estou vendido ao pecado, estou dominado por Satanás. Eu tenho o pecado original comigo, que é uma herança. O mundo, eu faço parte do mundo, mas agora vem o Salvador e me salva lá na cruz e me tira de Adão, me chama para sair de Adão e ir para o seu corpo, que é a igreja. E eu digo: não, eu não consigo crer. Ora, se você não crê, você é condenado. As pessoas me perguntam assim: pastor, o que é preciso para uma pessoa ser condenada? E eu digo: apenas não crer no Evangelho. Se elas não crerem, elas não vão ser salvas. Agora, as pessoas estão achando que o mundo vai ser condenado porque eles roubam, porque eles matam, porque eles destroem, porque eles acabam com a vida dos outros, porque eles têm inveja, porque eles prostituem, etc, etc, etc. Mas o que vai condenar os seres humanos é eles incredulizarem diante das boas novas, é eles não crerem. Há um pecado, portanto, um apenas, que impede as pessoas de serem salvas. Um pecado que impede: não a conseguir acreditar no que Jesus fez por elas, não acreditar no que elas são fora de Cristo. Se elas não conseguem acreditar, elas não são salvas. Veja que para ser salvo precisa apenas crer, mas para ser condenado precisa apenas não crer. Não precisa muitas coisas para ser salvo, mas crer e ser batizado. E não precisa muitas coisas para ser condenado, apenas uma: não crer. Agora, as pessoas pensam assim: fulano vai ser salvo porque ele fez isso, fez aquilo, fez aquilo, fez aquilo. A salvação, ela não vem de nós mesmos, ela não vem por obras, ela vem por fé, pela graça. Nós precisamos entender que a salvação se processa por crer e a condenação se processa por descrer, por incredulidade. A incredulidade é o pai de todos os pecados, porque a incredulidade impede que os seres humanos abandonem o corpo de Adão, abandonem a herança espiritual do pecado original, abandonem o pecado, abandonem o senhorio de Satanás e possam ser enxertados em Cristo e serem justos, justificados, santificados, salvos em Cristo. A incredulidade, portanto, impede as pessoas de serem salvas. Pastor, mas fulano vai para o inferno porque ele é uma pessoa má. Não, ele não vai para o inferno porque ele é uma pessoa má. Ele vai para o inferno porque ele não consegue crer naquilo que Cristo fez por ele. Se ele não consegue crer, ele já está condenado. Quem não crê já está condenado. Quem não crê já está condenado. Isso não quer dizer que Deus vai criar uma condenação para aqueles que não creem como um castigo. Agora eles vão ser penalizados, porque Deus está criando um meio de penalizar, de castigar aqueles que não creem, como se fosse uma vingança de Deus, como se Deus dissesse: eu fiz tudo isso e vocês não creram, então eu vou criar uma condenação para vocês. Não, Deus não vai criar condenação nenhuma. Prestem atenção nisso. A condenação já existe, ela foi colocada em Adão. Certamente você vai morrer, Adão, se você comer do fruto. E ali ele passou a ser um homem morto espiritualmente, tendido a morrer fisicamente, morrer eternamente. E ele estava com o pecado original, ele estava com uma vida de pecados, sendo agora um homem do mundo, que pensa no mundo, que vive pelos seus sentidos da carne, que é um homem animal, que é um homem da alma. Uau! A condenação já foi dada para Adão. Ele criou a condenação. Se você comer, certamente morrerá. Ele foi condenado a morrer. Cristo, ou Deus, ou Espírito Santo,
não produziu uma condenação. A condenação já existe. Agora, quando eu não creio, eu já estou condenado. As pessoas já nascem condenadas. Sabe aquela criancinha maravilhosa que a gente pega nas mãos e a gente diz que lindo, já nasceu condenado, já nasceu com o pecado em Adão, já nasceu tendido a morrer fisicamente eternamente, já nasceu morto espiritualmente, tendido a morrer física e eternamente. Portanto, quando a Bíblia diz será condenado, ela está querendo dizer, portanto, as pessoas vão continuar com a herança da condenação que o pai dela lhes deu. Elas negaram a salvação e preferiram a condenação. Será condenado. Então entenda uma coisa e fique muito simples na sua cabeça e na minha, de acordo com a palavra de Jesus, que uma única coisa é preciso para eu ser condenado: não crer no Evangelho de Jesus Cristo. Se eu não creio no Evangelho, eu já estou condenado. Diz a Bíblia em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,17: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que o condenasse, mas para que o mundo fosse salvo por ele. João 3,18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Veja, já está condenado, porque Deus não mandou o Filho para condenar, porque o mundo já estava condenado. As pessoas dizem, Jesus veio para condenar as pessoas. Não, as pessoas já estavam condenadas, Ele veio para salvar. Se as pessoas não creem, elas já estão condenadas, porque elas não conseguiram crer no Filho de Deus. Portanto, a condenação, ela se processa quando eu não consigo crer, e eu não consigo descer as águas, eu não consigo ter o novo nascimento. Agora, ser condenado significa que a pessoa continua com a herança do pecado original, ela está morta espiritualmente, ela vai morrer, ela vai descer ao Hades, ao lugar de tormento, e quando ela ressuscitar no último dia e estiver diante do trono branco de Deus, o trono do juízo, ela será condenada com a condenação de Adão. Não será processada uma condenação nova, ela será condenada com a condenação de Adão. Assim sendo, a Bíblia diz que então vi um grande trono branco e o que estava assentado sobre ele, da presença dele fugiam a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. Abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, o além, deram os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Veja que diante do juízo final, livros serão abertos, livros contando as nossas obras, as obras dos homens, as obras de Adão, as obras do mundo, e as pessoas vão ser julgadas pelos livros, e todos darão os seus mortos. Todos aqueles que morreram de todas as formas possíveis dará os seus mortos. O corpo de todas as pessoas será recomposto e colocado diante de Deus e serão julgados. E nós lemos aqui que aqueles que não estão com o nome escrito no livro da vida vão ser lançados no lago de enxofre e fogo. Portanto, essa é a condenação. Vou repetir, portanto, essa é a condenação: ser lançado no lago de enxofre e fogo. E como eu serei lançado ali? Se eu não nasci de novo, se eu não me desliguei de Adão, o meu nome não está escrito, portanto, eu serei julgado pelos livros das obras, e pelas obras ninguém será salvo. Por obras não há nenhum justo diante de Deus. Pela lei, a lei condena todos os homens e não haverá salvação. A salvação se processa pela graça, pelo favor que nós não merecemos. E o favor de Deus, que é a graça, o favor que nós não merecemos, ele se manifesta em nós quando nós cremos. É por meio da fé. Isso não vem de nós, é dom de Deus. É dom de Deus. Portanto, nós somos salvos quando nós cremos e fomos batizados.
E somos condenados quando ouvimos o Evangelho e não conseguimos crer nele a ponto de descermos as águas e trocarmos de natureza, trocarmos de pai, trocarmos de cabeça, deixarmos Adão por Cristo. Veja, todos aqueles que têm o nome escrito no livro da vida entrarão na Nova Jerusalém. Mas o texto aqui que nós acabamos de ler diz que todos aqueles que o nome não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado, foi jogado no lago de enxofre e fogo. Esta é a condenação. A conclusão é que esse fundamento da fé, ele é muito importante para nós que somos pastores, mestres, evangelistas, profetas e apóstolos, porque ele nos dá fundamento para pregar uma palavra verdadeira de salvação. É muito importante nós não colocarmos obstáculos que a Bíblia não põe à salvação das pessoas, e é muito importante nós ensinarmos as pessoas de maneira certa para que elas possam de fato serem salvas. Então há 2 pontos aqui: eu não posso colocar coisas no caminho das pessoas, obstáculos, pesos, fardos, como os fariseus, impedindo as pessoas de serem salvas. E também não posso ensinar um tipo de salvação que a Bíblia não mostra. Veja, Jesus falou: quem crer e for batizado será salvo. Ora, então a fórmula para ser salvo é crer e ser batizado. Veja que é o fundamento. Veja que quando nós fazemos um fundamento, um alicerce, nós definimos como a casa será, como aquele prédio será, a altura da parede, tudo de acordo com o alicerce. Mas se nós fizermos uma casa, um alicerce muito forte, muito poderoso, nós vamos erguer as paredes, nós vamos colocar a laje. Depois, mais lá para frente, se nós quisermos fazer um segundo andar, nós temos que verificar se o alicerce comporta. Agora, se nós fizermos um alicerce fortalecido, se nós pesquisamos e fizermos um alicerce para 2 andares, nós podemos construir o segundo. Então, nós vamos poder fazer com paz, que não vai rachar a parede, que o prédio não vai cair, que a casa não vai cair. Ora, é mais importante o alicerce do que os andares em si, porque os andares só existem se o alicerce for forte. Veja, eu quero que você entenda isso. Porque muita gente não cresce espiritualmente? Porque muita gente não vai, não progride, não anda? Porque o alicerce dela é fraco. Então, o que está construído em cima é pequeno, é fraco também, porque é o que comporta o alicerce. Agora, se nós investirmos no alicerce, nós vamos ter condições de fazer uma casa grande, uma casa alta ou vários andares. Então, os andares da nossa vida, nosso crescimento espiritual, ele depende muito do nosso alicerce, ele depende muito da nossa fundação, ele depende muito do quanto nós cavamos, do quanto de ferro que nós colocamos, do quanto de concreto que nós colocamos, quantas sapatas nós fizemos, qual foi a profundidade disso. Então isso define se nós depois poderemos construir um grande edifício ali. Veja que as pessoas estão muito preocupadas com as paredes da obra de Deus. Como assim? Elas estão preocupadas com os dons espirituais, a prosperidade, às vezes a cura, às vezes um alívio, a libertação, uma vida melhor, ter sucesso, como ter sucesso usando a palavra. Ora, as paredes, mas elas não têm alicerce, elas não se aprofundaram em ter um alicerce forte, poderoso. Por isso eu quero convidar você a entender que os alicerces devem ser fortes em nossa vida. Essas palavras que você aprendeu até agora são palavras muito fortes, que se forem enraizadas em você, você poderá ter 1 andar, 2 andar, 3 andar, 4, 5, 6, 7. Você pode crescer espiritualmente. O crescimento espiritual não depende das paredes. O crescimento espiritual depende do fundamento, da fundação, do alicerce. As paredes é consequência, a altura, os outros andares é consequência da força que o alicerce tem. Você é uma rocha, você foi edificado na rocha, você tem um fundamento, você tem estrutura. Se você tem um fundamento, se você tem a estrutura, então eu tenho certeza que você vai crescer espiritualmente. Agora, se você percebeu que você está há muito tempo na igreja, você está há muito tempo comungando, e você não cresce espiritualmente, você não deve procurar entender o que é os dons espirituais, nem o Apocalipse. Você deve voltar aos fundamentos e estruturar
e fortalecer, e cavar mais, e colocar mais ferro, e colocar mais concreto no teu fundamento, nos fundamentos básicos da tua fé. Os fundamentos básicos da tua fé vão proporcionar que você viva da fé depois, que você tenha uma fé viva, uma fé poderosa, uma fé dinâmica, uma fé que vence, uma fé que derruba os gigantes, uma fé poderosa em Cristo, porque os fundamentos dessa fé são bons, sólidos, fortalecidos. Que Deus abençoe você, que essas palavras sejam palavras de sabedoria para a tua vida, em nome de Jesus.